Fala galera, nós estamos agora iniciando, outro tópico aqui muito importante, quando a gente fala de medicina particulares, Unifor, Unicristos. Esse aqui eu costumo até colocar como o top 1 da parte da Unicristos, principalmente, mas para a Unifor também tem, a questões sobre esse assunto, mas quando a gente fala de Unicristos, esse aqui é o principal, tá bom? Então a gente vai falar um pouco aqui sobre análise combinatória. Eu trouxe aqui alguns exemplos, vou colocar aqui as fórmulas, vou especificar quando a gente resolve em cada caso. Então, se liga aí que agora a gente vai colocar aqui coisas bem interessantes para vocês, tá bom? Então, para iniciar, quando a gente fala um pouco assim de análise combinatória, sempre vem em mente dos alunos muitas fórmulas, muita interpretação, mas eu sempre coloco, por mais que seja muita interpretação, o detalhe principal de análise combinatória é você identificar o padrão de questões. Então, a gente vai colocar aqui cada padrão de questão, cada exemplo a ser feito em questões que têm o mesmo ou a mesma saída. Então, acompanha aqui com a gente que a gente coloca aqui tudo direitinho aqui para vocês, tá bom? Então vamos começar aqui com análise combinatória. Eu costumo sempre iniciar falando um pouco, vamos aqui começar. Vamos falar aqui um pouco sobre o princípio fundamental da contagem, tá bom? Vamos iniciar logo aqui com o princípio fundamental da contagem, que é o famoso PFC. Ou traduzindo aqui, que eu sempre coloco, é aquela regrinha que a gente faz os tracinhos. Vou colocar aqui, ó. Vamos fazer aqui os tracinhos, tá bom? Para você lembrar, a partir de agora, o que eu devo fazer quando eu perceber que a questão se resolve por PFC. Você já sabe. É os tracinhos que você vai ter que fazer, tá bom? Então vamos lá. O que o princípio fundamental da contagem coloca pra gente? Ela traz pra gente dois princípios, né? Quando a gente quer contar quantos elementos tem, quantas quantidades ou possibilidades podem acontecer em determinado universo de elementos, né? A gente sempre tem que analisar que ele pode ser de duas maneiras. Ou ele vai ser um princípio aditivo, vou botar aqui, ó, ou ele vai ser um princípio aditivo, ou ele vai ser um princípio que na maioria das vezes, é mais utilizado, é um princípio multiplicativo. Multiplicativo. Bom, então vamos colocar logo aqui esses dois pontos aqui para vocês. Aditivo ou princípio multiplicativo. O próprio nome é autoexplicativo, né? Um você vai ter que somar e o outro você vai ter que multiplicar, tá bom? Natan, quando é que eu vou saber qual dos dois eu vou utilizar? É bem simples. O princípio aditivo é quando a gente tem o conectivo, né? Um conectivo ou. Quando ele traz situações em que essa situação pode acontecer e outra situação pode acontecer. Pode acontecer as duas ao mesmo tempo? Não. Ou é dessa forma, ou vai ser da outra. Então, o ou já está colocando, é o princípio aí de exclusão. Se isso aqui acontece, o outro não acontece. E vice-versa. Então, por isso que a gente costuma chamar de o princípio aditivo. Então, toda vez que você lê alguma questão e ele for trazendo situações, problemas em que você, quando for analisar, percebe que ele pode ir para um rumo ou ir para outro rumo, digamos assim, né? Então você já sabe, Nathan, vou ter que fazer e no final vou ter que somar essas duas possibilidades que podem acontecer, ou mais, né? Pode ter mais de duas, pode ter três, quatro, cinco, e assim vai sucessivamente. Então, o princípio aditivo é justamente esse princípio do ou, né? Situações que não podem acontecer ao mesmo tempo. Vou até colocar aqui, ó, situações que não acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A gente costuma chamar de o PFC voltado para a adição. Já quando é o princípio multiplicativo, o conectivo aqui, né, é o I. Ou E, né, como algumas pessoas costumam chamar, né? Então fica aí a seu critério. Então, o I já coloca justamente o contrário da primeira situação. Pode acontecer ao mesmo tempo várias situações. Nathan, eu quero que aconteça isso e depois isso aqui e depois. Ou seja, você percebe que ele não é apenas uma situação com várias possibilidades.
na realidade ele tem várias possibilidades que podem acontecer em várias etapas. Então, o princípio multiplicativo, ele acontece, botar assim, ó, ele acontece por etapas. Então, na primeira etapa, eu tenho quantas possibilidades? Ah, Nathan, tem 10 possibilidades. Na segunda etapa, que faz parte, né, de todo o processo, tem quantas possibilidades? Nathan, ali tem 6 possibilidades. Então, você já sabe, eu vou ter que pegar a primeira etapa e multiplicar pela segunda etapa. Então, tem esse detalhe aí de missão. Eu costumo até colocar que é como se fosse uma missão. Para que eu possa completar essa missão aqui, que é resolver a questão, eu preciso passar por 4 etapas. Então você vai calcular a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E como todas elas fazem parte do processo completo, você multiplica esses 4 números, tá bom? Então é a regrinha aí do i e do ou. Eu sempre costumo chamar, dou até uma dica aqui, ó, para você lembrar, né, no dia. Vou até colocar aqui, ó, uma dica. Dica do Gama, aqui para vocês, ó. Nathan, eu esqueci como é a regrinha do i e do ou. Aí você lembra, ó, toda vez quando for multiplicar, vou colocar até aqui, ó. Multiplicar, já sabe, ó. Tem ali o ezinho, né, ó, para você não esquecer. E toda vez quando tiver que somar, olha aí, ó, que eu tô fazendo aqui com vocês, ó. Já tô colocando aqui uma dica para você não esquecer, ó. Toda vez que quando for o ou, você vai lembrar de somar. E toda vez que quando tiver o i, você vai multiplicar, né? Então coloca aí, ó, essa dica para você não esquecer quando a gente fala de análise de contagem, né, de situações, de problemas e colocados aí dessa maneira, tá bom? Então, lembre-se, PFC é regrinha dos tracinhos. Nathan, quantos tracinhos eu vou fazer? De acordo com o número de situações que a questão vai lhe proporcionar, tá bom? Então, se ela colocar para você, olha, Nathan, eu tenho que resolver uma questão e eu percebo que ela tem 3 etapas. Então, você já faz logo os 3 tracinhos, tá bom? Um exemplo aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Exemplo, Nathan, eu tenho 3 etapas, 3 tracinhos. Cada tracinho tem possibilidades diferentes. A questão também vai falar. Se cada tracinho corresponde a uma situação diferente, então cada tracinho tem um número diferente. Aí eu pergunto, os 3 fazem parte da mesma missão? Tem a mesma missão? Acontece, ó, exatamente por etapas de uma mesma missão? Sim, Nathan. Então você vai multiplicar os 3 valores. Não, Nathan, ou acontece dessa forma, ou pela essa segunda forma, ou por essa terceira forma. Então você já sabe, vai fazer os 3 tracinhos, mas você vai ter que somar eles 3, tá bom? Para você descobrir qual é a resposta final. Então, muito cuidado quando a gente se refere à parte de multiplicar e à parte de somar. Normalmente, lá nos itens, quando a gente fala de análise combinatória, normalmente lá nos itens contém ambas as respostas. Se você fizer o cálculo com multiplicação, tem lá a resposta, é o item B. Se você fizer o cálculo com soma, tem lá um dos itens, é o item E. E aí você fica na dúvida, qual dos dois eu vou utilizar? Lembre-se aí da dica quando a gente fala dessa situação, tá bom? Então, colocamos aqui o que é o PFC. Nathan, tem algum exemplo que deixa mais prático a situação que foi apresentada? Temos sim. Ó. Vou colocar aqui para vocês, ó, um exemplo de uma questão bem simples aqui para você acompanhar como é feito o processo, né, de análise de cada um dos elementos. Ó. Então acompanha comigo aqui uma questãozinha que se refere a PFC, tá bom? Colocando aqui, ó, PFC. Nós vamos calcular aqui as possibilidades. Ó. Diz assim, ó, Newton possui 9 livros distintos, palavrinha importante. Toda vez que a gente se refere a distintos, você vai lembrar que precisa eliminar possibilidades. Ou seja, se antes eu tinha 5 elementos, na hora que eu encaixo um desses elementos, quando eu vou para a próxima etapa, eu não tenho mais 5, eu só tenho 4. Então, toda vez quando tem esse detalhe do distintos, você vai ter que pegar os números e colocá-los em ordem decrescente, tá bom? Coloca em ordem decrescente. Beleza? Então, são 9. Como é que são esses livros? 4 são de geometria, 2 são de álgebra e 3 de análise. Então, nota comigo, ó. Eu tenho 4 de um grupo distintos, 4 diferentes, não 4 iguais. 2 de álgebra
e 3 de análise, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, geometria são 4, álgebra são 2 e análise eu tenho aqui 3, né, ó. Ele vai colocar, ó, o número de maneiras, ó, número de possibilidades, disponibilidades, calcule o total, isso aí já é análise combinatória pura e claramente colocada aqui pra gente. O número de possibilidades pelas quais Newton pode arrumar esses livros em um estante, de forma que os livros de mesmo assunto permaneçam juntos. Então, ó, Nathan, são 4 de geometria, ó, 4 tracinhos, são 2 de álgebra, aqui os 2, e são 3 de análise, tá aqui os 3 aqui, ó, representando a quantidade de tracinhos. Nathan, como é que eu calculo aí as possibilidades? Lembre-se, em cada tracinho desse tem possibilidades distintas. Então eu vou colocando, ó, o primeiro aqui, ó, 4, decrescente, 3, 2 e 1. O outro aqui, ó, 2 e 1. O outro começando pelo 3. 3, 2 e 1. Nathan, regrinha do i ou do ou? Multiplica, soma, como é o esquema aí? Vamos lá, no contexto. Faz parte de uma mesma missão organizar esses livros, ou ele é uma missão organizar os livros de uma forma, é outra forma calcular de outra maneira a organização? De acordo com a questão, ó, ele quer organizar os livros numa estante. Então a missão é composta de 3 etapas: organizar os livros de geometria e depois os de álgebra e depois os de análise. Então é uma etapa só. Então tudo aqui, pessoal, é uma multiplicação, tá bom? É uma multiplicaçãozinha entre os elementos. Então, você já sabe, Natan, quando eu multiplicar isso aqui, 4, 3, 2, 1, vai dar exatamente 24. Quando eu multiplicar isso aqui, vai dar 2. E quando eu multiplicar esses aqui, vai dar 6. E o que eu faço com esses 3 resultados? Você vai multiplicar também. Então, eu vou colocar aqui, ó, 24 vezes... Vou colocar aqui, ó, 24 vezes 2 vezes 6. Eu já sei que aqui vai dar 12, né, ó. Então, vai ficar 24 vezes 12, né, ó. 24 vezes 12. Dá 288. Tá lá o item A, lembra que eu disse para vocês? Normalmente, quando você faz uma questão de análise combinatória, você sempre fica com aquele detalhe. Nathan, encontrei o número, tem ali o item, já vou direto. Aí você sempre vai no primeiro, digamos assim, quase que no embalo logo para resolver a questão. Mas cuidado, pessoal. Por quê? Porque quando a gente se refere à questão de organização de elementos, aqui já vai a primeira dica do PFC, é o seguinte. Você nota comigo que são 3 grupos: o grupo de geometria, o grupo de álgebra, o grupo de análise. São 3 grupos de livros. Ele diz que tem que ficar o mesmo assunto juntos. O que eu fiz aqui, 24 possibilidades, é só os livros de geometria. 2 é só os livros de álgebra e os 6 é só os livros de análise. Todos eles estão juntos. Aí, beleza, a questão. Já estou fazendo o que a questão está pedindo. Já estou fazendo o que a questão está pedindo. Agora, o conceito final dessa questão é o seguinte: em nenhum momento ele disse a ordem dos assuntos. Ele não disse quem era que começava. Aqui, do jeito que eu fiz, eu estou meio que obrigando a geometria ser o primeiro, a álgebra ser o segundo, e eu estou colocando aqui a análise ser o terceiro. Mas a questão não me disse isso. Então, como a questão não deixou claro isso, eu tenho que levar em consideração o fato de que eu tenho 3 assuntos e eles podem ser organizados de maneiras diferentes. Então, aqui são 3 assuntos, 2 assuntos e 1 assunto. Então, isso aqui, ó, vai dar 6. Esse 6 aqui, mais uma vez, não é a organização dos grupinhos. Cada um já foi resolvido, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, já foi tudo resolvido. Agora, esses 6 aqui, ó, é a organização dos assuntos. Quem é que vai começar primeiro? É o de álgebra, de geometria, ou vai ser o de análise? Então, existem 6 possibilidades. E aí, esses 6, você também tem que multiplicar no final aqui, ó, por 288. E aí, quando eu faço 288 vezes o 6, vai dar 1.728, que é exatamente aqui, ó,
o meu item D, como vocês podem acompanhar, tá bom? Então, quem normalmente vai direto lá no 288 já perde aí uma questão por conta de um detalhezinho, né? Que às vezes passa despercebidos. Então, ó, nós vimos aqui, nesse primeiro momento, questões voltadas para PFC. Eu trouxe aqui uma questão de PFC para vocês visualizarem, né, entenderem aqui um pouco sobre você monta os tracinhos e vai colocando as possibilidades. Se tem distintos, você vai colocando decrescente. Nathan, se não tivesse falado que eram livros distintos, aí você repete o número. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3. Se ele não tivesse falado que era distintos. Mas como a questão trouxe, então você tem que se ligar nisso aí, beleza? Então fica aqui já o nosso primeiro bloquinho aqui falando sobre PFC. Toda vez você utiliza desse processo, beleza? Vamos agora aqui iniciar esse segundo bloco aqui de questões, ó, analisando um detalhe aqui muito importante quando a gente fala de PFC também, sobre etapas que têm elementos diferentes. A Unifor, Unicristo sempre coloca também questões em que ele vai colocar situações que têm números de possibilidades diferentes, tipo a questão anterior. Só que olha o que essa questão trouxe aqui, ó. Arnaldo planeja ir à praia, deseja utilizar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Eu só preciso de um de cada. 3 tracinhos. Olha aqui, ó. 3 tracinhos. Cada tracinho se refere a um objeto. Esse aqui é camisa, esse aqui é bermuda e esse aqui, ó, é o chinelo, tá bom? Tá assim. Nathan, como tem o conectivo I, aqui vírgula, né, só para a constituição, né, do traje aqui deste querido menino aí, o Arnaldo, né, aí, ó, então é multiplicação dos 3 elementos. E aí ele vai falar o seguinte, ó, sabe-se que esse possui 5 camisetas, então, ó, para as camisetas ele tem 5 possibilidades. Natan, mas eu quero escolher só uma. Pois é, mas para eu escolher uma, eu tenho 5 opções. Então, o detalhe dos tracinhos é, Natan tinha 5 camisetas, 6 bermudas, 3 chinelos. Era para ter colocado essa quantidade de tracinhos? Não, ele só quer um de cada. Então, toda vez que você pegar alguma questão da Unifor ou da Unicristos, que fala, eu só preciso um de cada e trazer várias opções para cada uma das etapas. Lembra que eu falei sobre as etapas? Cada etapa tem possibilidades diferentes. A primeira etapa, eu vou escolher uma camisa. Primeiro acessório que o Arnaldo vai escolher para ele sair, né, para ir à praia, que ele colocou aí, né, é justamente escolher a camiseta. Depois, com a segunda etapa, ele vai escolher uma bermuda. E depois, por último, ele vai escolher o chinelo. Nathan, em algum momento, a ordem aqui, chinelo, bermuda, camiseta, vai fazer diferença nessa questão aqui, nesse contexto? Não faz, pessoal. Em nenhum momento a questão diz que eu preciso primeiro escolher. A questão não fala isso. A questão só diz, ó, eu preciso de uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. E só. Como ela coloca dessa forma, pessoal, um de cada, então é o princípio multiplicativo, PFC, 3 tracinhos, e é só multiplicar normal aqui, tá bom? Então, ó, 5 vezes 6 vai dar 30, 30 vezes 3 vai dar 90, que é exatamente aqui o nosso item C, aqui nesse exemplo, né, que a gente está trazendo teoria, né, de análise combinatória aqui com PFC para vocês analisarem. Nathan, mas se ele tivesse colocado essa questão e dissesse assim, ó, ele vai escolher uma bermuda ou então ele vai escolher uma calça. Então, nota comigo, ó, bermuda ou calça. Não para ir à praia, porque não tem sentido. Mas bermuda ou calça. Então, nota, é o mesmo acessório para as pernas, digamos assim, em que ele tem 2 opções. Então, como ele tem o ou, né, ou bermuda ou calça, então você teria que somar esses elementos, tá bom? Então, fica aí desde já uma dica, principalmente no conectivo, né? Ó, o conectivo utilizado. 5 camisetas, 6 bermudas e 3 chinelos. Ele precisa o quê? De uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Então, o I é o resultado da multiplicação, né? É o resultado do processo que vai ser utilizado aqui nesse detalhe, tá bom? Então, acompanha, pega aí essa visão quando a gente se refere à parte do PFC, beleza? Nathan, e se a gente tiver situações
que se refere à troca de posição. Porque nota comigo que o PFC foi mais voltado para objetos que são colocados em várias etapas. Cada etapa tinha uma posição ou uma quantidade diferente. Foi a questão dos livros, foi a questão aqui da roupa do Arnaldo. Agora, se eu tiver uma questão que ele já me dá os objetos, ele só quer que eu organize esses objetos. Então, eu tenho lá 9 elementos. Esses 9 elementos, eu só quero organizar eles, misturar eles e tal, ver quantas possibilidades para organizar. É o mesmo detalhe se você tiver uma questão, que ele disser assim, ó, tem um carro, o carro tem 5 lugares. 5 lugares. Eu quero saber de quantas maneiras 5 pessoas podem ocupar esse carro, né? Os lugares desse carro aí. Então, são questões que falam sobre troca, vou colocar aqui, né? Troca de posição. De posições. Vou colocar assim, ó. Troca de posições. Eu pego só os elementos e fico trocando eles de lugar. Mexendo com os mesmos elementos, as mesmas pessoas, ou até mesmo objetos, né? Enfim, toda vez quando falar sobre troca de posições, elementos, objetos, letras, né? Então, a gente tem o que nós chamamos de permutação. Permutação. Natan, o que é permutação? É trocar elementos de lugar. Troca de posição. Tá bom? Então, um detalhezinho aí quando a gente se refere à permutação, é exatamente essa troca de lugares. E aí a permutação, ela é bem simples. Ou ela pode ser resolvida pelo PFC, né, que é os tracinhos de maneira decrescente, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, é sempre um número de possibilidades. Vou colocar aqui, ó. Pode ser uma permutação simples. E aí a permutação simples é pelos tracinhos mesmo, que é justamente uma permutação de n elementos, que é n fatorial, tá bom? Lembrando que o fatorial é exatamente a multiplicação decrescente. Então, se eu tenho... Nata, era 5 pessoas nesse teu exemplo que utilizou aí, ó. Então, ó, era uma permutação de 5 pessoas, então é 5 fatorial. Que é justamente o quê? É o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É só a multiplicação desses números aí. 5, 4, 3, 2, 1. Então, quando faz a multiplicação, vai dar 120, né? Ó, 120 é o resultado dessa multiplicação. Então, tem 120 maneiras de organizar esse carro, né? Esses 5 lugares, com essas 5 pessoas, né? Sempre com as mesmas pessoas, tá bom? Nada de trocar as pessoas, não. As mesmas 5 pessoas, só trocando de lugar. Então, seria aí o 5 fatorial. Mas, Natan, eu pego uma questão que pega e diz o seguinte, ó. Eu preciso trocar essas pessoas, só que cada uma dessas pessoas tem letras, né, as iniciais, né, colocadas aí. Aí vamos imaginar que tem uma pessoa que tem a mesma inicial de outra. Continua sendo 5 pessoas. Mas aí vamos supor que dessas 5 pessoas eu tenho a Amanda e eu tenho aí o Arnaldo, né? 5 pessoas, só que tem 2 pessoas que têm a mesma inicial, a letra A. Então, quando a gente tem que trocar de posição e tem repetição, ó, repetição, aí o negócio só muda um detalhe, tá bom? Toda vez quando a gente tiver repetição, e aí pode ser repetição de letras ou repetição de cores, baseado no contexto colocado na questão, então é uma permutação por repetição, você faz o seguinte, ó, continua sendo n fatorial, só que você divide pelo total de repetições em fatorial. Se ele tiver duas repetições, então 2 fatoriais na parte de baixo, tá bom? Então aqui embaixo, né, ó, vou colocar aqui para vocês, ó, nessa parte de baixo aqui, ó, é as repetições. Bom, é as repetições. Então nesse caso específico que eu coloquei aí, vamos lá fazer aqui o exemplo, né, ó. Aqui a formulazinha e tudo mais. Nesse exemplo que eu dei, ó, eu tinha as mesmas 5 pessoas, vou botar aqui exemplo, eram 5 pessoas. Só que tinha a Amanda, o Arnaldo, aí tinha lá o Bruno, a Célia e, vou botar assim, o Diego. Aqui bonitinho aqui, ó, 5 pessoas, só que tem 2 letras repetidas. E aí faz a mesma coisa. É uma permutação de 5 elementos, que a gente já sabe que é 120, né, por conta do cálculo anterior. Só que eu vou ter que dividir pelas repetições.
Como eu tenho duas letrinhas iguais, você divide por 2 fatorial. Natan, e se for 3, divide por 3. E se tiver mais de duas repetições, né, mais de uma, tiver 2 A's e tivesse 2 D's, aí ficaria 2 fatorial na parte de baixo e 2 fatorial também na parte de baixo. Sempre aqui ao lado, né? Ó, sempre aqui ao lado, na parte de baixo do denominador. Então a gente já sabe que isso aqui é 120, né? Então é 120 dividido por 2 fatorial, que é 2, né? Então aqui, ó, a resposta seria 60 possibilidades, se tivesse uma situação parecida com essa que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Então, nós vimos aqui nesse bloco, né, voltado para análise combinatória, sobre troca de posição. Mais uma vez, são os mesmos elementos, só trocando de lugar. Troca de lugar, já é uma possibilidade. Ah, tá, troquei aqui o lugar do João com o da Maria, trocou, já é outra possibilidade. Então, toda vez que eu falar sobre troca de posição, a gente tem o que nós chamamos de permutação. E pode ser uma permutação simples ou com repetição. São as duas situações aqui que eu trouxe aqui para vocês, beleza? Lembrando, isso aqui é baseado nas provas anteriores da Unifor e da Unicristos. Tem outras permutações? Tem, mas baseado nessas duas provas aí, desses dois estilos de prova, a gente tem essas duas maneiras aqui de calcular, né, a troca de posição de elementos, beleza? Vamos aqui agora para o nosso próximo bloco, beleza? Vamos lá, deixa eu aqui fazer para vocês. A partir de agora, a última parte que se refere à análise combinatória, que é justamente quando a gente tem um grupo, vou botar assim, ó, fazer o seguinte, vamos lá, eu tenho um total de elementos, e né, ó, total de elementos, e desse total de elementos, vou colocar aqui, ó, tem lá um grupo grande, né, de objetos, pessoas e tudo mais. Desse grupo aí, eu quero retirar uma parte deles. Bom, desse total eu quero tirar só uma parte deles. Exemplo, eu tenho 10 pessoas, mas desse grupo de 10 pessoas eu quero retirar apenas 3 para formar ali uma comissão, para formar alguma coisa ele quer formar. Então nota, ó, eu sempre tenho um total e desse total eu quero puxar um grupinho. Toda vez quando eu quero retirar uma parte de um total que é muito maior, nós temos aí questões que falam ou de arranjo ou de combinação. Tá bom? Arranjo ou combinação. Ambas têm o mesmo contexto. Qual o contexto? O grupão, e eu quero tirar um grupinho. Toda vez, tá bom? Toda vez eu vou ter esse contexto de grupão, grupinho, aí colocado aqui pra gente, beleza? Então, toda vez que eu tiver esse tipo de situação, você já pensa logo de primeira, Natan, ou vai ser um arranjo ou vai ser uma combinação. Qual a diferença de um para o outro? O arranjo, ele possui ordem. A combinação não tem ordem. Não tem ordem. Natan, e como é que eu vou saber se a questão vai exigir ordem ou não vai ter ordem? Basta você fazer um teste. Você olha lá, Natan, escolhi lá o grupinho. O exemplo que eu dei era 10, eu quero escolher 3. Ó, vou até colocar aqui ao lado, né? Ó. Então, o total era 10. Mas desses 10 aí, eu só quero escolher 3. Eu quero escolher 3 desses 10. Aí eu pergunto, na hora que eu escolher esses 3, se eu trocar de posição na ordem de escolha, muda alguma coisa no contexto da questão? Se mudar, é porque a ordem importa. Se eu trocar de posição na hora de escolher esses 3, não vai influenciar em nada, eu tenho uma
Combinação. Natan, e como é que tu se refere a mudar alguma coisa de lugar e muda, enfim, como é que tu pode chegar a essa conclusão? Aí, pessoal, vou dar uma dica. Vou dar um exemplo aqui. São 10 pessoas, eu quero escolher 3. Na hora que eu vou escolher essas 3, se tiver um prêmio para as 3 pessoas de maneira diferente, então vamos lá. Na hora que eu vou escolher a primeira vai ganhar um certo valor. A segunda vai ganhar um segundo valor menor do que o primeiro. E o terceiro vai ganhar um valor menor do que o segundo. Então, ó, na hora que eu troco de lugar esses 3, a ordem importa. Por quê? Porque quem ficar em primeiro ganha mais. Quem ficar em segundo ganha menos. E quem ficar em terceiro ganha menos ainda. Mas vai ganhar os 3? Sim, os 3 vão ganhar. Mas de maneira diferente. Então, como eu tenho aqui uma colocação, ou seja, eu tenho questões que falam sobre pódio, eu tenho uma questão que fala também a respeito de classificação, todas essas questões, elas se referem a arranjo, tá bom? Todas essas questões se referem a arranjo. Arranjo é exatamente isso. Quando a ordem importa, tem um pódio, tem lá primeiro, segundo, terceiro lugar, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, todas elas têm esse detalhe aí do arranjo. Ah, Natan, eu vou escolher 3 pessoas. Das 10 eu quero escolher 3. Mas na hora que eu vou escolher essas 3 pessoas aí, ó, tanto faz. Eu escolher lá, mais uma vez, né? Amanda, Joana e Diego. Escolhi os 3. Na hora que eu escolhi esses 3, ia fazer alguma diferença se o Diego fosse escolhido primeiro, se a Amanda fosse escolhida em terceiro lugar, mudava alguma coisa? Se a resposta for não, tanto faz, é as mesmas 3 pessoas, então a gente tem aí uma combinação, tá bom? Então, como é que a gente resolve? Vamos lá, colocar aqui para vocês, ó, arranjo, fórmula aqui para vocês, tá bom? Fórmula. Formulazinha do arranjo. N fatorial sobre N menos P fatorial. Combinação. N fatorial, N menos P fatorial e P fatorial. Olha aqui, ó. As duas fórmulas para vocês. Natão, o que é o N? O N sempre vai ser o total de elementos. Sempre esse Nzinho aqui, ó, é o total. Total. E sempre esse Pzinho aqui é o que eu vou retirar. Ah, Natan, dos 10 eu quero 3. Então, o 10 é o N e o 3 é quanto eu vou retirar. Tudo bem? Então, sempre o Pzinho aqui, ó, é quantos eu quero retirar deste total. Beleza? Nota aí como é que eu faço aqui o detalhe voltado para arranjo e combinação. Bem simples, ó. Se a gente tivesse aqui, ó, arranjo 10, escolhe 3. Joga na fórmula. É 10 fatorial. Embaixo, ó, 10 menos 3 fatorial. Aí você resolve. Resolve primeiro parênteses, né? Ó, lá embaixo, ó, ia ficar 7 fatorial. E aí chega nessa parte aqui, você que tá um pouquinho sem estudar e tá querendo recomeçar para fazer a prova da Unifor e da Unicristos. Natan, como é que a gente faz isso aí? Quero pegar agora. Então pronto, vou dar uma dica para você que tá aí nesse exato momento, pegando aqui do zero, né? Aprendendo agora, revisando. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar onde tem o maior, que é em cima, que é o 10, né? E você vai reduzir ele até o menor. Então 10, 9, 8 e 7. Você para no 7 porque embaixo tem um 7. Tá bom? Então você sempre faz até onde se igualar com o de baixo. E vice-versa. Se o maior estivesse embaixo, você mexeria embaixo até se igualar com o de cima. Igualou, pronto. Então, ó, seu problema maior já foi. Por quê? Porque se você cancela aqui, ó, em cima, embaixo, corta e só multiplica o que sobrou. Olha aí, ó. 10, 9, 8. Você faz essa multiplicaçãozinha aí, ó. 10, 9, 8 vai dar 720. Então, existem 720 possibilidades de eu escolher 3 pessoas de um grupo de 10.
Detalhe, como é um arranjo, né? Ó, fiz aqui por arranjo. A ordem importa. Eu posso ter os mesmos 3 elementos, mas trocou de posição, a gente tem aí um novo grupo, né? De 3 pessoas. Tá bom? Mudou a posição, já importa aí. Nathan, e se fosse por combinação? Combinação, ó. Cálculo é quase que o mesmo. Combinação. 10 é o total. 10 menos 3 aqui entre parênteses. E eu boto aqui, ó, só muda isso aqui comparado com o anterior, tá bom? Só muda isso, tá bom? Então já sei que ia ficar assim, né, ó, 10, aqui embaixo é 7, igual o anterior, e aqui agora eu tenho 3, ó. Nata, e aí o que eu faço? A mesma coisa, tá bom? Pego 10 e vai até o 7. Nata, por que é até o 7? Porque é o maior dos dois de baixo. E o 3, Natan, que sobrou, que é o menor deles aí. Aí você faz 3, 2 e 1. O menor você pode fazer dessa forma. O maior você deixa para cortar com o de cima. E aí faz o cancelamento aqui, ó. Cancela o 7 com o 7. E aí você sabe comigo, ó, que esse aqui de cima dá 720, né? Que é o resultado anterior. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou multiplicar não. Eu vou aproveitar e vou cancelar com os de baixo, ó. 10 dá para dividir para 2 e dá 5. 9 dá para dividir para 3 e dá 3. E o 1 nem precisa colocar, né? 1, se você nem quiser colocar, de boa, tá bom? Fica a seu critério aí, só para você colocar isso aí direitinho, tá bom? Agora a gente vai para a parte final, que é o quê? 5 vezes 3, ó, tá multiplicando aqui, ó, 5 vezes 3, que dá 15. E o 15 vai multiplicar pelo 8, que foi o único número que sobrou aqui, ó, na parte de cima, né, ó. Então vai ficar aí 15 vezes 8. 15 vezes 8 vai ser igual a 120. Então o resultado aqui, ó, deixa eu escrever aqui. 120. Colocado aqui para vocês entenderem a diferença de um para o outro. Bom, então o cálculo, ele se baseia sempre nessas duas fórmulas. Ou vai ser um arranjo, ou vai ser uma combinação. O cálculo é só aplicação de fórmula. E aí eu posso dar aqui algumas dicas aqui para te ajudar no próximo bloco, tá bom? Mas é bem simples aqui como vocês podem visualizar. Vamos fazer aqui no próximo bloco algumas questões que podem te ajudar, né, a diferenciar uma da outra. Beleza? Vamos lá. Ó, como vocês podem perceber, a gente tem aqui dois exemplos, né? Eu coloquei aqui duas questões para a gente diferenciar se é arranjo ou combinação. E ambas têm o contexto original, que é o quê? Total, e daquele total eu vou tirar só um grupinho. Olha a questão aí, vai dizer o seguinte, ó. A Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol é disputada por 20 equipes. Ó, Nathan, já sei quem é o total, 20. 20 é o N. 20 é o total de elementos, né? Aqui, como vocês podem perceber. De quantas formas, classificando o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Ó, olha aqui, ó. Nathan, eu preciso de 3 de um grupo que tinha 20. Era 20, eu quero só 3. O primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Poderá ser concluído esse campeonato. Observe que a classificação após o terceiro lugar não importa. Então aí vocês estão visualizando, né, ó, que era 20, eu preciso só de 3. A classificação já deixa bem claro, né? Tem ordem. Se tem ordem, então é um arranjo em que eu tenho 20 e eu quero retirar só 3. Natan, pela fórmula tu vai aqui, ó, 20 fatorial. Você tem a fórmula anotada direitinho aí, né? 20 fatorial. E embaixo, ó, 20 menos 3 fatorial. Bom, sempre a subtração dos dois números. E vai dar 17, né? Ó. Tá? 17. E aí, como eu disse, faz o maior, reduzindo ele até igualar com o de baixo. Vai ficar, ó, 20, 19, 18, 17. Igualou com 17 que tinha embaixo, ó. Aí eu paro. Se tivesse mais, ficaria 16, 15, 14, dependendo do de baixo.
Para que, Natan? Para que eu possa fazer o cancelamento aqui, ó. Cancelei em cima, cancelei embaixo. Sobrou só o 20, 19 e o 18, né? Ó. Aí você multiplica 20 vezes 19 vezes 18, vai dar 6.840 aqui, ó. 6.840 que é o item D. Bom? Então, ó, a ordem importa, né? Existe ordem, tem um grupo de 20 e tem uma escolha, que são 3. É bem simples aqui para você. Vou dar uma dica aqui, ó. Uma dica. Natan, no dia eu esqueci a fórmula. Ó, a dica do Gama. Bora lá. No dia tu esqueceu a fórmula. Só que tu sabe que são 20 para escolher 3. Tu não sabe quem que escolher 3? A quantidade que tu quer escolher, tu faz 3 tracinhos. 3 tracinhos. Bota logo vezes logo aqui, ó. Ele não tem que escolher 3? Ora, para o primeiro colocado, tem quantas possibilidades? Ah, Natan, tem 20. Ele escolheu o primeiro colocado. Para o segundo colocado, agora não tem mais 20 não, já foi escolhido o primeiro, só tem 19. E para o terceiro, 18. E vai diminuindo. Natan, se eu multiplicar, vai dar 6.840. Pode ser feito com os tracinhos também, arranjo? Pode. Toda questão de arranjo dá para resolver por tracinhos, PFC. Uma dica aí para você, tá bom? Então fica aí bem simples aqui, ó. Baseado na quantidade que eu vou escolher. Ah, Natan, eram 20, mas eu quero escolher só 2. Então seria 2 tracinhos. Era 20, eu tinha que escolher 4 tracinhos. Então, bem simples aqui, essa dica que ajuda, né? E vai diminuindo, sempre vai diminuindo, tá bom? Se você não diminuir, você está considerando que a pessoa pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quando você vai diminuindo 20, 19, 18 e por aí se vai, aí fica bem interessante a resolução, tá bom? Vamos para o próximo exemplo aqui que eu trouxe aqui para vocês, ó. Trouxe uma questãozinha que já traz o contrário. É o quê? Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus. Ó, ele quer visitar 5 museus. Sendo 3 dele no Brasil e 2 fora do país. Olha aqui a tabelinha, ó. Museus no Brasil são 4. Museus internacionais são 4 também. Mas ele disse, ó, ele só quer 3 desses 4. Olha o grupo, 4, em que eu só quero 3. Tem 4, mas eu só quero 2. Tá bom? Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados na tabela a seguir. De acordo com o recurso obtido, os recursos, né, obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher os 5 museus para visitar. Ele quer retirar 5. Natan, se ele tivesse juntado tudo aí no mesmo pacote, ia ter 8. De 8 ele queria 5. A ordem importa? Não importa. Ele só vai visitar os museus. Então, como ele colocou o esquema dos nacionais e dos internacionais, tu vai fazer um cálculo para os nacionais e tu vai fazer um cálculo para os internacionais. Tá bom? Mais uma vez, ele quer visitar 3. Ele não especificou a ordem desses 3. Então, é uma combinação de 4 para escolher 3. E o outro, uma combinação de 4, ele vai escolher 2. Natan, então são 2 cálculos de combinação? 2 cálculos de combinação. Joga na fórmula, tá bom? E aí eu vou dar logo aqui uma dica para vocês, ó. Toda vez que quando for números consecutivos, ó, 4 e 3, 5 e 4, 10 e 9, toda vez que quando for número consecutivo, a resposta é sempre o maior número, tá bom? Então, 4 e 3, combinação, tá bom? Não esquece. A resposta é 4. Beleza? Esse outro aqui, 4 e 2, não é consecutivo, né? Aí esse aqui eu tenho que fazer a conta. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Combinação de 4, escolhe 2. 4 fatorial, 2 fatorial e 4 menos 2 fatorial. A fórmula, né? Como a gente faz. Vai ficar 4, 2, 2. 4, 2 e 2. Eu posso reduzir até o 2? Pode. 4 vezes 3 vezes 2. Para cancelar com esse 2.
Só que tem outro 2. Aí tu pode deixar assim, ó. Tranquilo. Aí faz o cancelamento aqui, ó. O 2 de cima com o 2 de baixo. Eu sei que 4 vezes 3 é 12. Só que tem um 2 na parte de baixo, né, ó. A gente divide aqui, vai dar 6, né, ó. Vai dar 6. Então o resultado daqui, ó, é 6. Agora o que eu faço com esse 4 e esse 6? Aí vamos lá, ó. Olha o conectivo aqui que apareceu no meio, ó. Ele quer 3 do Brasil e 2 fora do Brasil, né? Então o i é uma multiplicação de elementos, né? Então 4 vezes 6 é a mesma coisa que 24, né? Então a minha resposta aqui, ó, era o item D, aqui como vocês podem perceber, tá bom? Pessoal, eu trouxe aqui os tópicos voltados para análise combinatória, que é exatamente isso que eu trouxe, né? Tipo, PFC, os tracinhos. Coloquei aqui também um pouco sobre permutação. Fizemos um bloco só sobre permutação, repetição, divide, né? Simples. E aqui a gente finalizou com a parte de quando a gente tem um total e eu quero retirar um grupinho, né, desse total. E aí quando tem ordem é arranjo, quando não tem ordem é uma combinação, tá bom? Então a gente colocou isso e logo em seguida a gente vai resolver várias questões, tanto da Unifor como da Unicristos, voltados para esses assuntos. E obviamente, se tiver algum detalhe a mais, a gente vai colocando em cada questão para que você possa entender e compreender perfeitamente aí o que a gente colocou aqui. Espero que vocês tenham gostado. Te aguardo aí na resolução desses exercícios, tá bom? Um abraço.